Esses padrões. Dito isso, né, o que eu falei até agora, que vocês já entenderam que a internet e que a internet e a web são coisas distintas, a gente chega no nosso foco aqui, que é o desenvolvimento web. Então, se eu cheguei à conclusão que a web é aquilo que é desenvolvido para rodar no navegador, o desenvolvimento web é aquilo que eu crio para rodar no navegador. Então, André, você é programador web, ou você é programador mobile, ou você é programador desktop? Gente, é óbvio que hoje em dia, às vezes você tem um programador back-end que ele programa em uma linguagem, em uma dada linguagem. Vou citar um exemplo, eu desenvolvo em Delphi. Hoje eu tenho o FMX no Delphi, que é o FireMonkey, que me permite desenvolver para web, que me permite desenvolver para desktop, que me permite desenvolver para aplicativos para Android e iOS. E eu crio o mesmo código usando Pascal. Eu tenho, por exemplo, o Vue e o React, por exemplo, que eu tenho o Reactive e o React Native. Você consegue desenvolver para web e você consegue desenvolver para mobile, né? Basicamente a mesma linguagem. E uma série de outras, né, que vocês têm aí, que vocês vão poder, usando uma mesma linguagem, às vezes criar uma aplicação web, uma aplicação desktop. Isso é fato. Quando você está criando a aplicação pensando no navegador, em rodar isso no navegador, criando os layouts voltados para a navegação em navegador de internet, você está desenvolvendo para a web. Então você tem que entender essa diferença. Se você está fazendo, não, essa tela aqui é para funcionar bem, é lógico que a gente vai criar às vezes a mesma tela para se adaptar tanto para web quanto para desktop, etc. Mas você vai entender que tem alguns tratamentos que para web vai ser de um jeito, para desktop de repente vai ser de outro, e assim vai. Tá? Mas o desenvolvedor web, o que é? É o pensamento da programação para rodar no navegador. Isso seria o desenvolvimento web. Quando eu falo em web, eu estou falando basicamente em desenvolvimento aí de alguma coisa que vai rodar na nuvem e que vai ficar hospedado em algum lugar, e para isso, geralmente, para as pessoas acessarem, né, porque vai ser um site, ou um sistema web, ou um webmail, ou alguma coisa desse sentido, uma intranet que seja. Então, tudo aquilo que vai rodar no navegador, eu vou precisar de um domínio, que é o nome que eu dou, né, o endereço único, para acessar esse dado, esse determinado aplicativo aí via web. Então, vamos pensar, por exemplo, facebook.com. A partir do momento que o facebook.com foi registrado, ninguém mais consegue registrar esse domínio. Esse nome fica vinculado ao dono, né, à empresa ou à pessoa física que contratou esse domínio. Quando a gente cria um domínio, é comum que a validade de um domínio ela tenha de 1 ano, né, no mínimo 1 ano, ou mais. Então, você pode fazer um contrato para 1 ano, ou para 2 anos, ou para 3 anos. Em média, o preço gira em torno de R$40. Então, eu vou registrar um domínio.com.br, em média, vocês vão pagar R$40. Eu tenho um domínio.com, que a minha última renovação dele, que foi o ano passado, foi R$70. Então, deu uma subidinha. Na verdade, quando eu registrei, há uns 3 anos atrás, era R$40 o domínio.com, e eu pagava R$30 no .com.br. Hoje, eu estou pagando R$40 no .com.br e R$70 no registro.com. O que eu preciso para registrar um domínio? Quase nada. É muito simples registrar um domínio. Você tem que entrar em um dos órgãos que são regulados aqui no Brasil para registrar domínios. Então, a gente tem o registro BR aqui, registro.br, que é um site específico para registro de domínios. Ele tem opções de registro.com, .com.br, .org, .can, né, na época da eleição, para candidatos poderem criar sites. Inclusive é gratuito, candidato a vereador, candidato a governador,
Então, nas épocas das eleições, os candidatos, a partir do momento que eles comprovem, né, que eles são candidatos, eles conseguem utilizar esse domínio por 3 meses, se eu não estou enganado, é gratuito. .ind.br, né, que seria para a indústria, .edu.br, que é para sistemas ou sites voltados à educação. Então, dentro do registro BR, você já tem aí uma infinidade de opções de domínio que você consegue registrar. Então, vamos pensar assim, eu gostaria de registrar facebook.edu.br. Se o Mark Zuckerberg não registrou esse domínio, você consegue. Facebook.net, eu consigo registrar? Se ele não registrou, você consegue. O que eu não consigo registrar facebook.com, porque ele já registrou. Então, a partir do momento que uma pessoa no mundo esteja na internet, registrou um domínio, ninguém mais consegue registrar. Esse nome é único e é exclusivo. Então, para você registrar, basta você fazer um cadastro na empresa que você escolher. Tem o registro BR. Para registrar domínios.com, eu costumo usar o Wallhost, o .com ou .net. O Wallhost também presta esse serviço, então vocês conseguem fazer um cadastro na Wallhost ou no registro BR, pesquisa o domínio que você tem interesse e pede para registrar. O registro do domínio sempre vai ficar vinculado a um CPF ou a um CNPJ, tá? Você tem que fazer um cadastro, nesse cadastro vai ter que ter um CPF ou um CNPJ para você poder registrar esse domínio. Aí você faz o pagamento e aquele domínio fica vinculado ao CPF ou CNPJ que você cadastrou lá. Tá? Não tem segredo. Pagou a taxa de 1 ano ou 2 anos, daí um ou 2 dias eles identificam o pagamento e já liberam para vocês poderem utilizar esse domínio, ou se você não quiser utilizar, não, eu quero registrar e deixar guardado para um dia se eu precisar. Você pode registrar. E enquanto você estiver pagando, ninguém mais pode registrar isso. Bom, seguindo então, para entender, né, todos esses conceitos básicos aí da parte de desenvolvimento web, que englobam a questão do desenvolvimento web, na sequência eu falei do domínio, aí a gente tem o DNS. O que significa DNS? É o Domain Name Server, ou servidor de nome de domínio. O que ele faz? Eu falei para vocês que a gente registra o domínio. Então eu vou lá e falo, eu quero que o meu site ou o meu aplicativo web tenha um nome, que vai ser o etec.com.br, unifafib.com.br, facebook.com, netsolutions.com.br. Então eu vou definir o nome que o meu aplicativo web vai ter, né? Que o meu site ou o meu software web, ou minha intranet vai ter. Então, a partir do momento que eu defini um nome, eu tenho que entender que os arquivos do meu sistema eles vão ter que estar hospedados em alguma máquina que esteja na internet, que esteja na nuvem, para que as outras pessoas consigam ter acesso. E nas aulas de rede, no conhecimento prévio de vocês aprendem que o computador, todo computador, ele tem um endereço único. Né? E esse endereço único que vocês aprendem é o endereço IP, né? Também conhecido como Internet Protocolo, né? O IP, Internet Protocolo, ou protocolo de internet. Então, o protocolo de internet, que é um endereço único, ele é um endereço único na internet e todo mundo que está na internet teria, né, teoricamente, conseguiria ter acesso a este endereço. Só que, poxa, imagina, sempre que eu fosse acessar um site, eu ia ter que digitar um número. Então, eu quero acessar o site da americanas.com, então eu teria que digitar lá 125.9.8.37. Eu quero acessar o Google, 200.173.9.8. Eu ia ter que decorar um número para cada site. Então o DNS ele vem para facilitar essa questão. É onde ele permite que a gente vincule aquele nome de domínio que a gente registrou ao endereço IP do servidor que vai hospedar o nosso sistema. Então o que ele faz? O nosso servidor DNS, né, o servidor DNS que está na internet, ele tem a função de que quando você faz uma requisição de um domínio, por exemplo aqui, www.usipv6.com, ele vai bater em um servidor DNS, esse servidor DNS vai verificar aonde está o endereço IP que é relacionado a este endereço, esse nome de domínio, e aí ele vai ler, te direcionar para esse servidor e te devolver
o site, né, ou o sistema para essa requisição. Então facilita muito, né? O DNS serve justamente para isso. Então, André, o meu DNS parou de funcionar. Se o seu DNS parar de funcionar, você consegue acessar os sites através do IP. Então, um dia que se você se aconteceu algum problema no seu provedor, o DNS parou de funcionar, não está resolvendo DNS, você consegue acessar os sites através do IP. Tá? Então, essa aí é a jogada do DNS. É um item, né, essencial aí para o funcionamento do site. André, mas por que eu preciso saber disso? Isso não é automático? O provedor de internet não gerencia isso? Sim, gerencia. Mas quando você contrata a hospedagem, quando você hospeda um site e você vai criar um registro dele, você vai vincular aquele registro ao endereço DNS, né? Ao DNS que resolve o endereço do seu site hospedado, né? Ou seja, do servidor onde você hospedou o seu site. O seu servidor vai te informar um DNS e é através desse DNS que ele consegue achar o servidor onde o seu site está hospedado. Então tem essa jogada aí, é importante, porque se você for lá no registro BR hoje, vai lá e faz o registro de um domínio, você vai ter que informar os servidores DNS que a sua hospedagem oferece, né, ou o endereço IP da sua máquina, para que ele consiga achar aonde isso está e carregar o seu site para os clientes. Quando é um servidor compartilhado, ele tem um DNS, né, que são os IPs, que esse servidor vai entender, ó, tem vários sites no servidor, qual é o site? É esse aqui, tá? Direciona. Maravilha. Então, para fechar esse ciclo aí, né, da publicação do site. Então, gente, a criação do site, como vocês podem ver, ela depende de um profissional completo. Então, você tem que entender de todos esses conceitos. Não é só, eu só preciso saber HTML. Não, eu preciso saber HTML. Eu preciso saber como eu envio esses arquivos para o meu servidor. Eu preciso saber como eu configuro o meu servidor. E aí tem um monte de coisa, né? Então, aqui a gente tem a questão dos servidores de hospedagem de sites. O que é isso? Eu preciso disso? Bom, aí eu posso dar várias respostas para vocês. Se você tem um computador na sua casa e você contratou um serviço de internet que te fornece um IP válido, que é um IP fixo na internet, que não muda, não é aqueles IPs dinâmicos, né? Que a cada hora fica mudando, você consegue hospedar o seu site no seu próprio computador. Tá? É possível. Você vai ter que configurar um servidor web no seu computador e vai direcionar lá no seu registro para o seu servidor aí. Lembrando que não é o IP do seu computador, você tem que fazer um redirecionamento do seu modem aí da internet, do seu modem para o seu computador, porque o servidor web está no seu computador, mas a internet, né, o IP válido vai estar chegando no seu roteador, né, na ponta aí do seu provedor que chega na sua casa. Aí você redireciona as requisições da porta 80 para esse seu computador que está preparado para receber as requisições na porta 80, que é a porta web, né, que recebe as requisições web. Inclusive, muitos provedores não permitem esse acesso direto. Aí o cara teria que acessar através de outra porta, tipo 8080, 8081, que não fica tão elegante. Porque aí ia ter que digitar seu site, por exemplo, www.professorandré.com.br/2.8080. Não era só www.professorandré.com.br. Aí complica um pouco a sua metodologia de acesso. Mas é possível fazer. É possível fazer também direto para a porta 80. Então, existe essa possibilidade. É vantagem? Pode ser que sim. Aí você tem que analisar. Né? Você vai ter que ter o seu computador ligado 24 horas por dia, porque se você desligar o computador, seus usuários não vão conseguir mais acessar o seu site. Você vai ter que manter o serviço funcionando, você vai ter que se preocupar com segurança. Se acabar a força na sua casa, se cair a internet, seu site para de funcionar. Então, tem uma série de fatores que você tem que se preocupar. Quando você contrata um serviço de hospedagem, geralmente eles têm todo um preparo já. Eles têm vários links de internet, se cair uma, assume outra. Eles têm vários backups, se queimar o HD de um servidor, sobe outro com a mesma coisa rodando, que eles usam lá sistemas de replicação. Então a maioria, não estou falando que são todos que têm isso, mas a maioria dos que a gente contrata tem esses recursos. E na maior parte dos casos não é uma coisa tão cara. A gente acha aí hoje,
servidores aí de hospedagem a partir de R$ 9 por mês. Você paga R$ 9 por mês e você já consegue hospedar. Eu vi um dia aí uma hospedagem de R$ 4,70 por mês. O cara pagava R$ 5 por mês e você hospedava seu site lá. Não sei se é uma boa estrutura, mas a gente tem aí vários preços, tá? Tudo vai depender aí da sua necessidade. O que é importante? Vocês terem conhecimento técnico para analisar a viabilidade de cada situação. Eu mesmo já me lasquei com muito servidor, tá? De nomes grandes, às vezes, que não tinham uma qualidade da forma como eu esperava, né? Ou um suporte tão bom. Mas existem vários, tá? Para citar alguns aí para vocês que são os maiores, vocês têm lá a Localweb, tem a HostGator, KingHost, tem Amazon, tem Google, Hotel da Web, tem uma infinidade, né? Então, se eu for ficar falando aqui, tem muito. Tem um que eu acho que a gente chegou a usar no semestre passado, que é o WebHost 000, que é um servidorzinho gratuito, né? Que você consegue testar ali, a gente consegue desenvolver em PHP, a gente consegue colocar o site no ar, tá? Só que você não vai ter um domínio com o seu nome.com.br, vai ter o seu domínio, vai ficar tipo professorandremacedo.webhost000.com. Mas eles têm planos de hospedagem lá que você paga e consegue vincular o seu domínio. Então é uma oportunidade legal para quem está começando a entender toda essa estrutura que é o desenvolvimento web. Que não é só ir lá e criar o HTML e colocar no servidor, né? Você tem toda essas questões, registro do domínio, como que faz, como que eu subo isso através de um FTP, ou gerenciamento de arquivos de um painel, tem um cPanel. Então tem vários tipos de recursos aí no mercado. Beleza? Então, o servidor de hospedagem basicamente é o computador que tem acesso à internet, né, que ele está diretamente ligado na internet, onde os arquivos do seu site, né, os bancos de dados, os dados de um modo geral do seu site vão ficar armazenados para serem acessados pelos seus usuários aí, ou pelos seus clientes, né, pelas pessoas que têm interesse em acessar o endereço do seu site ou da sua intraweb aí. Bom, isso aí é o servidor de hospedagem. Eu acho que não tem muitas dúvidas também. Então a gente viu lá registro de domínio, o DNS, o servidor de hospedagem.